Boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a mais uma live, segunda-feira. A gente não falta para aqui apresentar mais temas, mais ideias, mais conceitos, mais provocações, para que a gente possa construir aqui uma narrativa para percebermos melhor o que é essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros, de conseguirmos ter relacionamentos saudáveis, começando com o nosso relacionamento saudável connosco mesmos e depois partir para aquele entendimento do que é que são os diversos temas que a gente traz aqui. E hoje eu vou ter, mais uma vez, essa pessoa lindíssima, Ingra Liberato, que vai comigo falar sobre um tema muito, muito específico, profano, sagrado, dentro de uma relação íntima. O que é que isso quer dizer? Quais é que são os altos e baixos, os ins and outs desse tipo de... Eu já vou trazer aqui a Ingra para a gente começar já a falar sobre esse tema tão quente que hoje vai aqui aquecer a nossa noite assim mais fria. Estejam onde você estiver. Muito boa noite, Ingra. Tudo bom? Noite, tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. Que delícia a gente estar aqui de novo falando sobre isso, né? Com É certeza. interessante que nossos encontros também colocam a gente, né? Tem me colocado para pensar de uma maneira mais profunda sobre tudo isso, né? Porque, claro, cada vez que eu te escuto e também com a presença das pessoas aqui que estão nos acompanhando, isso vai nos provocando reflexões, né? E a gente vai podendo descer um pouquinho mais e um pouco mais fundo, porque também, cada vez que você traz a sua percepção, eu cresço um pouco mais, eu entendo um pouco mais sobre tudo isso. Então, muito bom. Que bom a gente estar aqui de novo. Exatamente. E eu, inclusive, eu estava a ver as minhas anotações que eu faço das lives e eu já tinha aqui feito uma live sobre o que é o sagrado nos relacionamentos. Então, eu, inclusive, tenho aqui várias notas que eu gostaria de também compartilhar e de trazer aqui para a nossa live, mas é um prazer, mais uma vez. Eu queria só explicar aqui às pessoas que estão chegando, muito boa noite. Espero que você esteja bem e nos diga aí de onde é que você chega, como é que você chega, se você está bem, se não está, depois de um fim de semana que tenha sido um bom fim de semana, para que a gente possa, inclusive hoje, que eu acho que é um dia muito especial e inclusive logo no seguimento eu vou dar uma meditação que é essa celebração de Lua Nova. Então hoje começamos a semana com essa Lua Nova que nos permite conseguir perceber um pouquinho melhor esse lado mais com mais potencial para a gente executar coisas. Seja que tipo de coisas forem, não é? Esse é o potencial da Lua Nova, não é? Então hoje, aquilo que temos realmente aqui para falar é dessa questão, mais uma vez, dentro dos relacionamentos, e explicar um pouquinho o porquê de eu e a Ingra já estamos aqui na nossa quarta live, que tem realmente esse propósito de a gente vir fazendo um trabalho de preparar as pessoas para esse grande evento que a gente está a organizar agora no final de agosto em São Paulo, não é? Onde a gente vai falar sobre relações plenas através do autoconhecimento. Então, essa preparação toda serve para a gente se questionar, não é? E perceber realmente essas questões mais da intimidades dos relacionamentos, não é? E como é que a gente pode perceber, alguém da Guarda em Portugal, bem lá no Norte, seja muito bem-vinda, e perceber um pouquinho mais, não é? Estas questões sobre os relacionamentos, não é? E sempre com viés desse lado masculino e desse lado feminino, que depois acabam por trazer uma resolução, não é? Em vez de um conflito, em vez de uma competição, uma resolução para as questões, não é? Então, Ingra, seja muito bem-vinda. Aquilo que eu faço realmente, que eu acho que é interessante, não é? Quando a gente, por exemplo, falou sobre amor na sessão passada, eu acho que é interessante. Olha, outra pessoa de Portugal no Porto, seja muito bem-vinda. É interessante
gente também destrinchar um pouquinho o que é que são as coisas, não é? A gente fala destes termos, não é? E muita gente, não é? Profano, sagrado, muitas pessoas têm já uma ideia do que é que isso quer dizer. Mas será que essa ideia é errónea? Será que é uma ideia que é baseada na realidade? Não é? Explicar talvez um pouquinho o que é isso. Então, no seu entendimento, Ingra, se a gente pudesse começar por falar um pouquinho o que é o sagrado e o que é, na sua perspectiva, também o profano. Portanto, onde é que se encaixam essas duas, no fundo, caras da mesma moeda, essas duas antíteses, esses dois opostos? Onde é que eles se encaixam nos relacionamentos íntimos? Sim, muito bom. E que sincrônico, né? Hoje ser lua nova. Eu sinto também, Pedro, que nessa série de lives que a gente está fazendo, é como se a gente estivesse preparando o solo, né? Semeando para esse nosso encontro, que a gente espera que realmente floresçam as sementes que a gente está distribuindo, né, ao longo dessas semanas, porque em mim também já está florescendo e eu sinto que as pessoas que acompanham também podem viver essa experiência. Então é muito bom a gente estar aqui se encontrando em mais uma lua nova, né? Eu acho que a gente começou na lua nova. Então, e é uma lua nova poderosa, tem mudança de nodos também. Então é um momento muito intenso que a gente está vivendo. Então, Pedro, a minha percepção em relação a sagrado e profano, na verdade, né, quando a gente combinou até sobre esse tema, eu acho que sim, sagrado e profano são dois lados de uma mesma moeda, são complementares. Mas uma coisa que é muito interessante, essa live pretende também falar de sexualidade. A gente não quis colocar isso na chamada, mas se alguém quiser perguntar, né, trazer questões nesse sentido, eu acho que é muito bem-vindo. Mas quando a gente pensou nesse tema, né, sobre o que é sagrado, a gente até colocou o profano, que eu acho que não, que é complementar, né? O profano também faz parte da vida, né? Os ritos profanos e toda uma prática de vivência que a gente já teve, né, na história da humanidade, que eu acho que tem o seu lugar, tem a sua função, tem o seu propósito. Mas quando eu penso na sacralidade das coisas, e até trazendo um pouco para a sexualidade, o que vem para mim muito forte é que a gente pode escolher, se a gente coloca as coisas que a gente experimenta na vida num lugar sagrado ou num lugar desvalorizado, que não é profano, é diferente. Então, a sexualidade muitas vezes está num lugar de pouco valor, né? Porque a gente de fato não aprendeu sobre sexualidade. Para começar, a gente nem fala disso. Então, é Tabu. muito importante, porque assim, hoje em dia eu falo de sexualidade assim com a maior tranquilidade, porque eu vejo a sexualidade num lugar de fato sagrado, sublime, divino, que é muito diferente da sexualidade que eu, por exemplo, aprendi, né? Que é quando a gente acha que a pornografia é a escola de sexualidade. É quando a gente acha que sexualidade é palco de controle, de manipulação, de jogo, né? De domina e ser dominado. Então, isso tira esse lugar sagrado da sexualidade, que para mim hoje tem muito a ver com a minha relação com a vida. Né? Eu sei que você fala, por exemplo, muito sobre essas coisas básicas fundamentais de uma vida saudável em todos os níveis, né? Físico, emocional, espiritual. Então, tem muito a ver com isso. Eu sinto que a sexualidade, a libido, o tesão de viver tem a ver com a minha relação com o meu alimento, com o meu sono, com o meu dia a dia, né? Como eu sinto o sol tocando a minha pele, como eu sinto o vento tocando o meu corpo, como eu sinto a água numa cachoeira, como eu sinto a vida. Então, é como se hoje eu conseguisse perceber a sexualidade, né? Que é
essa relação de prazer e de êxtase muito além da relação com uma pessoa, né? A minha própria relação comigo e com a vida. E isso me aproxima muito do poder criativo, me aproxima dessa potência que a gente chama Deus, né? Que pode ter muitos nomes, né? A força da vida. Então, o lugar sagrado da sexualidade e do corpo, eu sinto que é um aspecto que depende da nossa percepção das coisas. Hoje eu percebo a vida e muito do que não era assim antes, nesse lugar sagrado, valioso, precioso, delicado, humano, e tem muito valor, né? Então, é uma reflexão que eu quero trazer e até te devolver a pergunta. Onde a gente coloca o valor do nosso corpo ou da nossa sexualidade, né? Num lugar menor, num lugar pejorativo, ou nesse lugar sagrado, puro inclusive, né? De muita pureza, de muita verdade, de muita entrega. Então, quero te devolver a pergunta também. Olha, eu costumo dizer que o profano é realmente aquilo que é desacralizado. Ou seja, aquilo que nós tivemos sempre como sagrado foi tornado desagrado. E isso para mim é que é o profano, não é? Ou seja, no fundo, se você olhar para 50, 100 anos atrás, é aquilo que é o resultado dos últimos avanços na humanidade, não é? Ou seja, não há ninguém que eu conheça, e talvez mais homens do que mulheres, mas não há muitas pessoas hoje em dia que realmente não aprenderam o que é sexualidade através da pornografia, não é? E através de casas como é que se diz? De sexo, não é? Ou seja, coisa que, por exemplo, na Europa não é tão comum. Ou seja, aqui no Brasil também se vive assim uma realidade que tem outras normas por vezes, sabe? E que tem muito a ver com a maneira como os homens consideram masculinidades, não é? Então, aqueles ritos de passagem que antigamente se faziam através das tribos, não é? Uma coisa bem sagrada, não é? Hoje em dia é mais, digamos assim, banalizada pelas imposições da nossa cultura. Não é? Então eu vejo que essa questão da maneira como nós encaramos a nossa sexualidade e a nossa intimidade dentro e fora dos relacionamentos é resultado de tudo aquilo que está a ser uma consequência da maneira como nós vivemos os últimos 50 a 100 anos. Se você pensar há 100 anos atrás, não havia internet. Se houvesse alguma revista, não é, com mulheres nuas ou com homens e mulheres a fazerem qualquer coisa, não é? Era muito. Não é? Então, não havia. Aquilo que estamos a viver hoje é realmente, eu acho que é importante lembrar que nós não podemos realmente comparar as coisas assim de uma forma tão linear, não é? Então, estamos realmente a viver um momento muito único da nossa humanidade, não é? Então, aquilo que temos que fazer, no fundo, a meu ver, é rever aquilo que foi o resultado daquilo que está a acontecer, para que a consequência daquilo que está a acontecer seja diferente. Para que a gente realmente possa mudar esse contexto. Não é? Então, eu vejo que, mais uma vez, nós continuamos numa... ou por outra, eu continuo a dizer que nós estamos numa sociedade doente, numa sociedade virada para a injeção de dopamina, ou seja, prazer imediato, recompensa imediata, pílulas mágicas, não é? Por isso é que as drogas e os álcools e os Red Bulls e as drogas, não é? Enfim, e o sexo também, portanto, todos os vícios estão cada vez mais bombando, não é? E depois nós temos uma pandemia que dura 2 anos, 2 anos e meio, e as pessoas enlouquecem, porque já não têm tanto acesso a esses estímulos, não é? Que nós muitas vezes chamamos nos meus trabalhos amortecedores, não é? Já não têm esses amortecedores, então quem é que se viram? As pessoas que ficam em casa, ou seja, a mulher, a esposa, os filhos. Então, durante a pandemia a gente viu
aumentos extremamente altos de violência doméstica, inclusive feminicídio, não é? Suicídio também, e também o uso de drogas, o uso de substâncias químicas para, no fundo, fazer o grande propósito desse tipo de substâncias, que é anestesiar o corpo, não é? Criar ali uma barreira que a pessoa acaba por não sentir. É um mecanismo de sobrevivência. Não é? No fundo, a gente pensa que nós estamos todos a enlouquecer, mas nós estamos, muitas vezes, a acionar aqui o nosso cérebro reptiliano para nos proteger da morte. Não é? Que muitas vezes o cérebro reptiliano, por ser um cérebro tão antigo, não reconhece se é morte ou não, mas sente o perigo. Então, aciona todo um tipo de mecanismos bioquímicos para proteger o corpo. E o corpo vai se proteger. Então, aquilo que eu vejo que a gente tem que realmente perceber e ressignificar é quais é que são os nossos valores. E não estou dizendo, repare, que a vida tem que ser aborrecida e que um vinho ou uma saída à noite, sabe? De vez em quando é bom. Não estou a dizer que não seja bom, sabe? Agora, e também não estou a julgar quem faz por excesso. Aquilo que eu estou dizendo e sempre disse é que façamos com consciência e que possamos realmente fazer a coisa, não é? De modo a que não estejamos só a suprir uma necessidade, não é? Que eu sou culpado em tudo isso, sabe? Porque eu também faço essas coisas, sabe? Nós não podemos deixar de ser humanos e de olhar para nós como pessoas normais, que ninguém é santo e ninguém é como o nosso querido mestre Prembaba diz muitas vezes: tira a primeira pedra, não é? Quem estiver nessa posição ou se achar, não é? Porque há muitas pessoas que se acham hoje em dia, não é? Então, dentro desse sagrado, eu inclusive coisas que eu tenho aqui, não é? Eu acho que a gente tem que trazer para o relacionamento aquilo que é sagrado na natureza, aquilo que é sagrado na terra. Não é? Se as pessoas muitas vezes dizem, não é? O que é o sagrado e como é que eu trago isso? Olha à sua volta. Não é? O que é a natureza? O que é que a natureza traz? Traga isso para, por exemplo, o seu relacionamento. Então, traga paz, traga vitalidade, traga um senso de abundância, traga um senso de serviço e entrega. Não é? Ontem estava em Urubici a visitar um espaço e nós vimos umas araucárias e também umas outras árvores que eram centenárias. Não é? Eu estava ali a sentir a árvore, a conectar-me e de repente me veio, mais do que uma vez, que as árvores estão ali simplesmente ao serviço de transformar o carbono, o monóxido de carbono e todos aqueles substâncias nocivas em oxigênio. Não é? E é uma troca, é um serviço, é a presença. Não é? Então, que nós possamos trazer isso para os nossos relacionamentos. Então, desde já gostaria de deixar isso claro, que muitas vezes as pessoas querem ou ir para coisas novas, não é? O que é novo? O que está na moda, não é? Onde é que eu me posso agarrar para sentir prazer imediato, não é? O que é que eu posso fazer sem custo para ter um maior benefício? Por isso é que as pessoas caem nos maiores golpes hoje em dia. Não é? E ainda hoje, queria também deixar aqui bem claro, mais uma vez sou alvo de perfis falsos e de pessoas a colocarem fotos minhas nos perfis deles e fazer-se passar por mim, sabe? Apesar de eu ser verificado agora e já começar a ser claro que eu sou quem sou, não é? Mas as pessoas querem, não é? Utilizar aquilo que é mais rápido, mais fácil, para terem prazer e para se sentirem seguros. E eu acho que isso é o que a gente tem que ressignificar nessa questão do sagrado. E há muito mais coisas que eu tenho aqui, mas gostava também de ouvir a Ingra. Senão eu não paro de falar, eu fico aqui. Não, esse assunto é muito interessante. Sabe quando você falou ali, Pedro, né, em relação ao que era antes e o que é agora, né? Eu sinto que esse sagrado já pode ter acontecido em histórias, né, ao longo da história da humanidade, mas esse sagrado, de fato, está
tá chegando no momento de poder ser vivido mesmo. Porque o que tinha há uns 100 anos atrás, né, de 100 anos para cá, tem muito a ver com o mistério da sexualidade, com as pessoas não falarem disso, com o corpo coberto, né, com as pessoas não poderem mostrar o corpo. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem de, por exemplo, ai, mostrava o joelho da mulher e aquilo já causava, né, uma grande reação, inclusive química no corpo, como você citou aí a questão da química corporal. Então, assim, aquilo já era um grande estímulo. Mas, na verdade, essa mulher normalmente não tinha muito direito de escolha ou de sentir prazer, né? Isso é uma coisa que, ao longo da história da humanidade, é muito mais frequente. Se houve momentos da nossa história que a mulher pôde sentir mais prazer numa sociedade mais matriarcal, isso foi em períodos muito curtos, assim. Na grande maioria das vezes, a gente realmente não podia se permitir, isso tinha muitas conotações pejorativas. Então, eu sinto que agora, com tudo que a gente tem mesmo, assim, de acesso a uma expansão de consciência sobre a vida, sobre nós mesmos, o autoconhecimento, a gente, que é isso que você trouxe, que é de se permitir ser natural, né? É a gente poder enxergar onde estão os nossos medos, poder agir na origem desses medos, né? E poder se permitir ser receptivos, né? E receptivas para essa relação, para outra pessoa. Isso é muito difícil, né? Assim, como eu vou entender que eu estou protegida, que nada de mal vai me acontecer numa relação, né? Como confiar, como eu me bastar e entender que se o outro trair minha confiança, eu sigo com a confiança, eu sigo com a minha inteireza e quem está perdendo é o outro, né? Então, eu sinto que agora essa consciência está chegando para todos nós e a gente pode ter experiências de uma relação mais saudável, né? De uma relação mais equilibrada, de uma relação mais sagrada dentro disso que você trouxe, que eu super concordo, que é da gente poder ser natural. E aí eu quero trazer essa coisa que você trouxe da anestesia, porque quando a gente é natural, a gente não precisa de nenhum estímulo, de nenhuma anestesia, né? A gente não precisa amortecer as dores e nem estimular os prazeres, porque o nosso corpo é essa farmácia química de sensação e de êxtase e de dores e de tudo, né? Então, assim, nós somos esse grande laboratório que está amortecido, que está insensível. Então, o que eu percebo hoje, e trazendo um pouco de novo para a sexualidade, é que a gente hoje precisa de muito estímulo para sentir alguma coisa. E a pornografia traz isso. E o ato, né, sexual que poderia, né? Deveria não, mas poderia ser muito mais sagrado e delicado, hoje virou uma coisa meio bruta mesmo, né? Uma brutalidade, enfim, é quase uma luta no ringue, né? E eu sinto que tem a ver com essa insensibilidade do nosso corpo, assim. Quer dizer, um olho no olho, né? Um pegar na mão não causa mais nada, né? A pessoa precisa de muito mais para começar a sentir, né? Precisa de muita força, de muita movimento, de muita ação. Então, parece que a vida também, né? Eu tô falando de sexualidade, mas tem tudo a ver com a nossa relação com a vida. Quer dizer, se eu tô sensível para uma relação a dois, ou se eu estou sensível para a vida, qualquer coisa pequena, qualquer pequeno acontecimento, qualquer pequeno encontro, qualquer pequena conversa pode ser uma grande experiência, né? Se eu estou sensível, né? Qualquer instante ali do meu dia pode ser um acesso a uma experiência transformadora. Agora, se eu estou insensível, seja a sexualidade, seja a própria vida,
eu vou passar batido, feito um trator, eu não vou enxergar as pessoas, eu não vou me enxergar, não vou enxergar meu coração, não vou enxergar as flores, nem as borboletas, porque é tudo muito delicado, né? Eu só vou enxergar se bater de cara com a parede, me machucar inteira, aí eu enxergo, né? E é o que a vida faz com a gente, às vezes, porque a gente está mais insensível. Então, é isso, assim, eu acho que tem essa anestesia e esse estímulo, porque a gente tá meio insensível, né? A gente foi tomado de assalto dessa vida moderna que oferece tantos medicamentos, tantos recursos, e a gente se perdeu de si, né? As pessoas se perderam de si, e agora eu sinto que a gente pode, dentro do desespero, voltar para o caminho. Sim. E eu acho que também é um passo a passo, porque para a gente poder compartilhar de um espaço mais sagrado, na intimidade do casal, a nível sensual, a nível sexual, a gente tem que realmente encontrar esse par, não é? A gente tem que ter essa reciprocidade nesse par. E aquilo que eu aconselho muito, e é uma prática que eu também sigo, é quando você realmente consegue encontrar essa pessoa, você experimentar alguns ensinamentos mais ancestrais, como por exemplo o Tantra, não é? Ou seja, porque as pessoas também não sabem, não é? As pessoas, não é, por exemplo, o Tantra, que é das ferramentas mais ancestrais que nós temos para nos explicar como fazer esse tipo de práticas de uma forma mais íntima e mais amorosa e mais sagrada, não está disponível para as pessoas. As pessoas têm que realmente ou ouvir e depois ir atrás, ou então, se tiverem sortes, ter algum contacto direto com esse tipo de terapias, não é? Esse tipo de ensinamentos. Eu lembro que há muitos anos, quando eu era jovem e tal, falava do Kama Sutra, não é? Que eram posições X e Y para aumentar esse prazer sexual. Não é? Mas, hoje em dia, eu próprio já fiz várias formações, não é formações, mas cursos, vivências de Tantra. Realmente é uma forma diferente de olhar para a sexualidade, mais uma vez, trazendo o que é mais natural na vida. Ou seja, trazendo a respiração, trazendo a presença, trazendo o sentir. Não é? Mas para isso realmente precisamos de ir um pouquinho mais fundo com essa pessoa. Não é? E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as pessoas não se dão a possibilidade de passar essa primeira fase com o outro para poderem aprofundar. Então, mais uma vez, não é que é difícil encontrar pessoas, não é que seja um descaso as pessoas não terem essa vontade, mas é que nós não nos damos a oportunidade e somos muito exigentes hoje em dia, e quando alguma coisa não dá certo, ou quando alguma coisa dá errado, a gente cai logo fora e parte logo para outra. Mais uma vez, para mim, isso tem a ver com o nível de sociedade que a gente vive. Não é? E para isso, também, coisas que eu tenho aqui escrito, que para mim fazem muito sentido, tem a ver com essas sacralidades, em primeiro lugar, da comunicação. E mais uma vez, a gente procura essa reciprocidade, procura esse sagrado no outro, mas a gente não encontra esse sagrado dentro de nós mesmos. A gente não consegue ter práticas sagradas dentro dentro da nossa própria vida. E muitas pessoas, mais uma vez, não conseguem perceber o que é sagrado. Então pensam que é algo transcendental ou algo religioso. Mas para mim o sagrado, não é? Você trazer o sagrado para a sua vida é você trazer o sagrado para o seu corpo físico, em primeiro lugar. Então, mais uma vez, não é? Que eu repito sempre e é de sempre repetir. A questão de boa alimentação, bom exercício físico, bom sono. Se você fizer isso, você já está a convidar esse sagrado para a sua vida. Porque é isso que a natureza oferece. Os É o animais, amor, é diga, amor próprio, é né? a base do amor próprio. Não é? Olhar para os animais, não é? Os animais comem aquilo que há. Eles não fazem bolos cheios de açúcar e Coca-Colas com metade de açúcar, não fazem
burgers que vêm alimentar um ser humano para depois matá-lo, para depois moê-lo, para depois fritá-lo, não é? Para depois adicionar hormônios antes e depois e durante. Não é? Então, os animais comem, os animais estão sempre a exercitar-se, não estão tipo, agora vou tirar umas férias, vou beber umas pinhas coladas ali para a praia, vou ficar de boas, apanhar sol. Não é? Os animais também não fazem isso. E eles têm realmente um ritmo circadiano muito, muito claro, muito regrado. Da noite, começam-se a recolher e dormem, não é? E há uns que inclusive hibernam, não é? Durante o inverno. Então, todas essas energias que a gente está sentindo hoje em dia, por exemplo, no inverno, mais cansaço, mais ou menos vontade de fazer as coisas, não é? A gente tem que fazer um trabalho mais de força, não é? Por exemplo, lá nos meus treinos, hoje o professor disse, o inverno convida as pessoas realmente a ficarem mais recolhidas. Então, exige um treino mais de força, não é? Se a gente vai para o verão, primavera, verão, inclusive o outono, a gente faz mais cardio, a gente faz mais corrida, a gente aproveita, vai para a praia, faz exercício físico na praia, ou não é, no ar livre, etc. Então, eu acho que a gente tem que conseguir adaptar o que é o sagrado na nossa vida, trazendo aquilo que é o básico. Porque o básico já é muito sagrado. Agora, como por exemplo, não é? Nós colocámos nas regras, entre aspas, do nosso evento, inclusive, a gente não traz coisas transcendentais, experiências subnaturais, experiências estáticas, que a pessoa de repente fica iluminada, não é? Quer dizer, isso são as pílulas mágicas que as pessoas estão incessantemente à procura. Ou as mega cenas da vida. Não é? Ou os fast foods. Não é? Ou então as lendas e mitos da Disney, de Hollywood, que a gente compra e a gente quer manifestar e a gente, não é, financia. E eu acho que é isso que temos também de desmistificar, para que a gente possa perceber o que é o sagrado na prática. Não é? Eu acho que isso tem muito a ver, Pedro, com expectativa, né? Então, assim, as pessoas, inclusive, né, buscam iluminação numa expectativa de ter fogos de artifícios, assim, nossa, agora, meu Deus, eu vou ver Deus em tudo. E sim, a pessoa pode ver Deus em tudo, mas é de outra forma, né? Então, assim, é tudo muito mais natural, é muito mais simples. E isso não é fácil. Porque a gente precisa, às vezes eu brinco, né? Eu falo, a gente tem que fazer uma lavagem cerebral para limpar tanta porcaria, tanta crença limitante que a gente herdou, que a gente aprendeu. Então, assim, não estou nem acusando ninguém, nem culpando ninguém. São muitas gerações de crenças limitantes e de toxicidades mentais, né? Então, é faxina, sabe? Limpar essas muitas camadas de aprisionamento, de equívoco mesmo, para ficar na pureza, né? Para encontrar de novo a nossa naturalidade. E você falou até sobre o Tantra, né? Eu também, você falou do Tantra e do Prembaba, né? E aí eu quero contar uma história assim bem rapidamente que para mim foi muito significativa, porque em 2015 eu li o primeiro livro do Baba, Amar e Ser Livre. Eu ganhei de uma amiga e eu nem conhecia o Baba, né? Nunca tinha ouvido falar. E, cara, quando eu li aquele livro, ele dá uma pincelada, assim, no Tantra, né? Não vai fundo, mas dá uma pincelada. Foi incrível, porque, assim, em 2, 3 páginas, aquilo que eu li me tocou numa profundidade, virou uma chave que pela primeira vez na vida eu falei, cara, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi o que é isso. Então, assim, também tem um canal de conexão muito forte entre mim e ele, que eu realmente entendo as coisas que ele fala com profundidade. E aí eu pensei, eu falei, cara, tá tudo errado. Tudo que eu fiz até hoje tá errado. Fechei as portas para balanço, assim. A partir de agora eu quero entender isso de corpo e alma, literalmente. Então, eu já falei isso em outras oportunidades, assim, publicamente. E aí eu falei, cara, não quero mais ter relação sexual com ninguém. Eu agora
eu vou casar comigo, vou entender meu corpo, vou descobrir o que é essa sensibilidade natural, pura, e não quero ouvir falar, não quero mais saber de filme pornô, de encontrar com alguém, porque eu tenho que primeiro encontrar comigo. Eu tenho que primeiro entender o que é essa pureza, o que é esse sagrado. Ele está dizendo aqui. Então, assim, depois em retiros e workshops tântricos, eu também pude experienciar isso, né? Até anos depois, né? Depois de muito autoestudo, é que eu fui, de fato, olhar isso pela mão de uma pessoa conduzindo, enfim, e grupos e tal. E aí eu pude ver que, sim, a sexualidade pode ter uma conotação de oração, de conexão com Deus, assim, como uma verdadeira religião de conexão com algo divino, que é o poder criativo, e esse momento também de uma integração poderosa, né, entre o feminino e o masculino, que é a grande força criadora. Então, é um lugar tão longe do que a gente aprendeu, né, do que a nossa sociedade ocidental tem ensinado, tem aprendido, tem praticado. E aí me vem também sobre esse domínio dos nossos próprios desejos. Isso foi algo que eu percebi muito em mim também. Eu era dominada pelos meus desejos. Eu era dominada pela minha própria libido, fora de consciência, fora de controle. Então, assim, a luxúria era um vício, né? Assim, era um comando que vinha de fora, que eu não tinha autonomia sobre ele. Então, eu percebo que, assim, é muito saudável quando você cria essa disciplina e fala assim, não, aqui quem manda sou eu. Isso foi uma coisa que para mim chegou assim, com muita força, né? Quem manda aqui sou eu. E isso dá uma autonomia, olha que interessante. Esse quem manda aqui sou eu em relação ao meu corpo e a quem eu permito, né, me aproximar ou não, tem tudo a ver com a minha relação com as pessoas na vida, para todas as outras atividades, né? Seja para o trabalho, seja para as amizades. Não quero alimentar amizade com uma pessoa que vive numa outra dimensão, que vive dentro né, de processos de mentira, de controle, de alienação. Não quero, sabe? Então, assim, trouxe para mim, essa disciplina trouxe para mim uma autonomia, uma autoridade em relação a todas as relações da minha vida. Então, é muito interessante, né? Como a sexualidade, que é esse lugar tão profundo e um lugar realmente de encontro do sagrado, capaz de criar uma nova vida, como esse lugar pode ser a origem de um aprendizado que vai transbordar para a nossa vida, né? Para todas as outras relações. A base de tudo, assim. Certo. Eu queria dar aqui uma mensagem que é às pessoas que me estão a ouvir. Eu, às vezes, quando estou a fazer as lives, parece que estou num canal de televisão. Então, os telespectadores que me estão a ouvir, aquilo que eu também gostaria de dizer é que tudo aquilo que estamos aqui a dizer não é que agora, de repente, você começa a acordar e a perceber, nossa, realmente estou a fazer as coisas erradas e tal, o que é que eu faço e não vou conseguir e vai ser muita coisa. Calma, calma, não é? Então, tudo aquilo que nós temos aqui a falar também vem de anos de estudo que eu e a Ingra temos, ou seja, são aspectos que a gente vai estudando e também vai estudando consoante aquilo que está disponível. Então, coisas novas estão sempre a surgir. Então, isso também é um aspecto muito interessante. Também responder aqui uma pessoa que perguntou qual é que é o livro. Chama-se Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Não é? E então, dizendo isso, eu quero deixar aqui bem claro que isto é tudo um passo a passo. Não é? Tanto esse acordar, como a gente começar a colocar em prática. É um estudo, não é? É uma evolução. Então, as pessoas que estão a ouvir estas coisas pela primeira vez e realmente a perceber que faz sentido, não é? Muitas pessoas me dizem, nossa, nunca pensei assim. Perdão. Faz sentido? E agora? O que é que eu faço com essa informação? E agora, como é que eu coloco isso em prática?
E aquilo que também temos de perceber é que não podemos deixar de colocar aqui na balança a nossa ancestralidade e o nosso inconsciente. Então não é que a gente vai conseguir mudar as coisas assim, de um momento para o outro, a lei da atração, a lei da manifestação, e de repente a gente pensa e manifesta. As coisas têm que ser feitas com muita calma. E mesmo que você tenha vícios, e mesmo que você esteja a repetir padrões, mesmo que a sua mentalidade não mude, não se desespere, porque é uma evolução. Eu às vezes me pego a fazer a mesma coisa, sabendo que vou fazer a mesma coisa, sabendo que vai-se repetir o processo, sabendo que eu não quero repetir o processo. Isso chama-se vício. Não é? Então, todos nós temos, depende do grau, não é? Muitas A gente tem vícios que nos trazem realmente para um espaço de desequilíbrio profundo e a gente não sabe como sair. Então, a razão pela qual, por exemplo, eu e a Ingra vamos fazer este evento, não é para nós nos colocarmos numa posição de professores ou mestres, ou seja o que for, mas numa posição de poder compartilhar ensinamentos que a gente tem vindo recebido e também vindo praticando na nossa vida, para que você possa colocar na prática tudo aquilo que a gente está falando aqui. Isso chama-se o passo a passo. Isso chama-se a evolução. Você não pode, e eu digo isto com veemência, com propriedades, você já vai perceber porquê. Você não pode correr antes de saber andar. Então, você agora está a ouvir como é que se começa a andar, ouvir quais é que são os passos, ouvir que existem pernas que você coloca uma atrás da outra, que há um equilíbrio que você tem que manter, que há um core e um centro de gravidade que você tem que manter para você não cair. Não é? E aí a gente vai construindo essa realidade, vai construindo essa nova consciência e vai assistindo uns aos outros. Mas não podemos também andar sem ser de mãos dadas. Essa questão de vivermos isolados, somos e fazemos as coisas sozinhos e temos que vencer sozinhos, senão sentimos-nos incapacitados ou não suficientes. Não é? Isso faz tudo parte do passado. E desse arquétipo do guerreiro que é mais samurai que anda sozinho do que propriamente guerreiros que se unem para colocar em prática um propósito mesmo. Então, eu queria deixar isso claro porque eu recebo muitas vezes as pessoas meio em pânico, não é? Nossa, e muito fatalistas. Nossa, nunca mais vou conseguir confiar nas pessoas, nos homens ou nas mulheres, nunca mais vou conseguir encontrar aquela pessoa. Nossa, os relacionamentos estão muito maus e não dá, já desisti. Sabe? O que não quer dizer que a gente faça, como eu já fiz durante muitos anos, não é? Um sabático ou digamos assim, um detox, não é? Das redes, das pessoas, dos condicionamentos, para a gente dar uma revisada, para a gente se colocar de novo do eixo, dizer não a toda essa poluição, para a gente, no meio daquela energia toda, encontrar o nosso centro, para depois sair mais fortalecido. É como um retiro também, é como um evento. A gente vai lá, bebe da água, bebe da fonte, depois volta mais fortalecido, volta mais claro e volta também com mais compromisso. Compromisso para com a vida, compromisso para connosco mesmos, não é? Para que a gente tenha força e com os outros também em compromisso, aí se forma uma egrégora. Então aí eu garanto também, com veemência, com propriedade, dizer que aí somos imparáveis. Aí não há ninguém que caia e fique para trás e desista. Porque aí formamos uma alcateia, onde o líder da alcateia pode estar à frente, mas o sublíder está atrás, fazendo com que todo o movimento alcance o objetivo, para que ninguém caia. Não é? Se costuma dizer, não é? Por exemplo, no montanhismo e nas trilhas, não é? O último é que dita a velocidade do grupo. Se o último está a andar mais devagar, o grupo tem que andar mais devagar. O grupo não vai dizer, olha, você não está a dar conta, você não atingiu a meta, não é? Aquilo que nós vemos no corporativo. Você não atingiu a meta, você não está a entregar, você está com problemas, então esquece, vou encontrar outra pessoa. É a mesma coisa que existe
nos relacionamentos. Não, você não está a dar prazer, você está me xingando, você não está a comunicar bem, então vou encontrar outra pessoa. Calma. Nossa, só de falar já sinto essa pressão, não é? Já sinto essa ansiedade. Não, calma, não, a gente pode resolver. A gente pode falar. Não é? Perfeito. Muito bom isso que você está falando aí, né, Pedro? Porque, assim, eu sinto que também é importante as pessoas entenderem que elas esgotam alguma coisa na vida e aí elas podem dar um novo passo, né? Quando eu conto a minha história, é justamente para as pessoas entenderem, né, que uma chave virou dentro de mim e aí eu senti esse chamado para viver uma nova experiência, né, que é essa experiência de para tudo. Eu agora preciso me conectar com essa verdade dentro de mim. Então, é bem importante que as pessoas escutem o próprio coração. Porque também uma pessoa que não experimentou tudo que ela gostaria de experimentar, não pode, talvez não possa dar esse passo agora. Né? Eu sou uma pessoa que a vida inteira, né, sempre me permiti experimentar de tudo que eu queria. Não é tudo que existe, mas tudo que eu queria experimentar. Então, assim, isso aconteceu, é aquela história, né? Quando o aluno tá pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, assim, eu estava pronta para viver uma nova experiência, porque ao longo da minha vida até aquele momento, eu já tinha vivido tudo, né, que todo mundo vive, e já sabia que aquilo ali não me trazia, né, o crescimento que eu estava buscando naquele momento. Eu estava madura para isso. Então, assim, tem a ver com o momento de cada um, sem dúvida, né? E se a pessoa tem anseios, tem desejos e nega isso e se priva de viver isso, ela não vai conseguir dar o próximo passo, porque não é uma meta com resultados, é um processo. É aquele processo mesmo da borboleta no casulo. Então, é um passinho aqui, um passinho ali. E o nosso encontro, né? O evento, o encontro que a gente vai fazer em São Paulo, também tem esse propósito de mostrar a simplicidade de pequenas vivências, né? Que podem ser profundamente transformadoras. Porque nós somos seres relacionais, a gente não vive sozinho mesmo, né? A gente tem toda a nossa ancestralidade dentro da gente e a gente vive numa rede de relações, de conexões. Então, tem uma coisa até que eu gosto de falar, que eu acho bem interessante, que, enfim, eu conheço a constelação familiar há 25 anos e uso e tal, mas há uns 5 anos que eu comecei a estudar profundamente a visão sistêmica, né? E aí uma consciência que eu tenho hoje, quando eu me aproximo de alguém, ou para trabalhar, ou né, num grupo de amigos, numa convivência mais constante, eu sei que eu estou me relacionando não só com uma pessoa isolada, mas com essa pessoa e toda a ancestralidade dela. Então, assim, nós não somos seres... sou eu. Não, sou eu, sou os meus pais, meus avós, todo mundo, toda essa experiência passada vibra dentro de mim e me impulsiona, inclusive, a viver experiências que nem sempre eu quero. Então, tudo isso é material de estudo, de investigação, né? Como era a relação dos meus pais? Como eles se conheceram? Que verdade, em termos de relação de casal, vibra dentro de mim? Como é que eu posso transformar isso, né? O que é bom, eu mantenho, tá ótimo, mas o que não é bom, o que é negativo, o que me enfraquece, o que sabota minhas relações, eu posso transformar. Eu não preciso seguir com a mesma crença ou me sentindo fidelizada, né, por viver uma experiência igual à dos meus pais. Não, eu posso dar um novo passo e essa é a maior honra que eu posso render à minha ancestralidade. É reverenciar tudo que foi vivido e me liberar para dar um novo passo. Porque se eu me libero, eu trago uma nova experiência para todos. Porque da mesma forma que eles vibram dentro de mim, que eles vivem dentro de mim, eu ainda estou conectada
com todos eles, né? Tem uma consciência, tem um inconsciente de clã que vibra na vida, né? E que ressoa para trás e para frente. Quer dizer, nessa dimensão não tem esse tempo linear da nossa terceira dimensão. Mas, assim, é muita coisa, né? Então, mas o evento que a gente vai trazer para São Paulo vai ser muito profundo. Porque a gente vai trazer elementos naturais, elementos ancestrais, para a gente criar relacionamentos e relações mais plenas. E isso requer uma grande maturidade, sabe? E requer trazer elementos, inclusive da natureza, como por exemplo o fogo, para que a gente estimule e seja o gatilho para essa nossa libido. Para uma libido mais virada. Quando eu falo aqui de libido, não é uma questão mais sexual, mas é virada para a nossa energia vital. Para que aquele fogo interno se acenda, para que a gente tenha mais motivação, prazer na vida, para que a gente tenha mais vontade de viver, vontade de estar com as pessoas, vontade de trabalhar, vontade de estar presente, não é? No dia a dia. Então o nosso evento vai ser muito, muito profundo, vai ser sagrado, vai ser de uma sacralidade muito, muito grande. Não é? E é para isso que a gente está realmente a criar esse tema de relacionamentos plenos ou relações plenas e através do autoconhecimento. E não tem como a gente conseguir fazer isso sem deixar aquilo que para mim é mais profano. Não é? Então eu queria aqui enumerar só alguns pontos que para mim, mais uma vez, são básicos, mas se tornam profanos quando a gente cai neles. Quando a gente honra mais o profano do que o sagrado. Não é? Então, a mentira e a falsidade, não é? A quantidade de pessoas, ainda hoje repostei uma análise acho que era da Globo, onde eles estavam mostrando, não é? Será que as pessoas mais felizes dentro dos relacionamentos são pessoas que mentem ou são pessoas que são honestas? Eu quando ouvi o estudo, quando ouvi o título, pensei, poxa, vai ver que os relacionamentos que estão mais equilibrados e são mais duradouros são baseados na mentira. Mas não, claro que não. Então o estudo é realmente que... Gostei. Então, eu fiquei assim, nossa, não é possível. Está lá nas stories, não é? Só a pergunta faz logo a pessoa pensar, não, poxa, então está tudo errado. Não, mas está tudo certo. Então, como é evidente, as pessoas que são mais honestas, as pessoas que procuram realmente uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais aberta, têm relacionamentos mais duradouros, mais plenos, mais abertos, mais profundos. Não é? Os joguinhos, não é? Muitas vezes as pessoas me perguntam, às vezes até de uma forma direta, se eu fizer isto com aquela pessoa, será que é melhor do que ser honesto ou do que ser direto? Será que eu fizer isto e depois disser uma coisa, mas não quer dizer isso e não sei o quê? E, não, para, não. Preguiça. Não é o melhor, sabe? Não é realmente o melhor, sabe? Então, joguinhos, o ciúme, principalmente o ciúme exacerbado, é realmente uma coisa que nos tira do que é sagrado, que é a conexão. Não é? O egocentrismo / narcisismo, que infelizmente muitas pessoas não têm consciência que têm. Não é? Então as pessoas são egoístas, são narcisistas, todos nós somos egoístas e narcisistas a um certo grau, não é? Mas em certas pessoas torna-se exagerado, exacerbado, o que leva as pessoas a irem para o outro extremo. E isso realmente torna-se muito profano, torna-se muito desconectado com a nossa essência humana. O medo, a dependência, a comparação e a competição, enfim, todas essas coisas que parecem ser muito básicas, têm que estar na nossa pauta dentro do relacionamento. Principalmente o relacionamento connosco mesmos. Senão, a ficha não vai virar. Senão, mais uma vez, como eu digo, a gente vai atrair aquilo que vai emanar. Então, se a gente é mentiroso, com certeza vai atrair pessoas que são mentirosas para a nossa vida. E se a gente está a fazer, digamos
assim, o movimento para sair dessa mentira, ainda vamos atrair pessoas assim. Então aí a gente vai ter que segurar as rédeas, vai ter que respirar muito fundo, e vai ter que pedir muito perdão, e vai ter que ser muito humilde, sabe? Na verdade, Pedro, eu sinto que traz muito sofrimento, né? Tudo isso aí que você trouxe, traz muito sofrimento. E aí eu fico pensando, porque eu já tive momentos da minha vida que, por exemplo, o meu celular, eu não quero que mexa, e de fato tinham coisas, né? Tinha coisas que eu não queria que fossem vistas, né? Que eram segredos, que eu não queria. E aí, aos poucos, né, nessa caminhada, né? Então, vou lembrar aqui, porque eu acho que você lembrou isso muito bem, porque para não causar angústia em ninguém, aos poucos eu fui descobrindo a alegria e a paz de não ter nada para esconder. E, nossa, meu Deus, isso mudou a minha vida quando eu comecei a entender, cara, por que que eu preciso ter, né, alguma coisa, algum segredo? Não quero mais. Eu comecei a limpar, né, fazer essa faxina. Não quero nada secreto. Eu quero viver coisas claras, retas, limpas, puras, leves, não pelos outros, mas por mim mesma. E aí foi incrível, assim, eu me lembro quando eu comecei a ter essa consciência, tá, caramba, qualquer conversa minha, qualquer coisa que eu escreva no celular, na internet, no direct, em qualquer lugar, pode ser publicado num jornal do dia seguinte. Não tem problema, sabe? Quando eu vejo também muito a discussão sobre, como é que chama isso? Privacidade, né? Claro que a privacidade é importante, claro que tem a nossa intimidade, o nosso espaço, mas essa privacidade de internet que todo mundo fica tão apavorado, que eu entendo um ponto, né, desse respeito ao espaço de cada um, dos dados de cada um, mas esse pânico, né, em relação às pessoas pegarem as conversas e tal, eu nunca tive, assim, zero. A internet pode olhar minhas conversas à vontade, pode divulgar, pode publicar, não estou nem aí. Mas isso foi uma coisa que chegou também com o tempo, com maturidade, depois de experimentar segredos e coisas secretas. Cara, isso só me traz sofrimento, não quero mais isso, sabe? Ai, quero ser transparente para mim. E aí, naturalmente, fico transparente para as pessoas, né? Eu acho que também tem muito a ver com essa autotransparência, né? Com essa clareza que o autoconhecimento traz. Porque se você se conhece, você sabe o que você quer, e você não vai fazer algo que te traz sofrimento, não vai. Você sabe o que quer, né? Você está dando o passo certo, pisando no lugar certo para colher o resultado certo do que você busca, né? Você está sabendo o que você está plantando para colher o resultado que vai te trazer alegria, né? Então, esse caminho sinuoso, né? Da mentira, da confusão, da manipulação, você não chega a lugar nenhum, porque você fica rodando, rodando, é muita curva, é uma areia movediça que você se enrola na própria mentira. E, meu Deus, é muito sofrimento. Então, tudo isso foi um processo até chegar no ponto de eu falar, meu Deus do céu, eu tenho direito e eu mereço ser feliz, eu não quero mais isso, não quero me enrolar né, nesse nó da mentira, da manipulação, que é como você falou, assim, numa certa medida, todo mundo pratica e vive essa experiência, né? Mas aos poucos, eu sinto que é completamente possível a gente ir desatando os nós e falando cada vez mais a verdade. E tem horas que a gente não consegue falar, que é uma coisa muito íntima. Eu falo, ai meu Deus, acho que eu dou conta até aqui, eu consigo revelar até aqui, não posso ir mais fundo. Ok, daqui a um tempo você vai conseguir. Então é esse passo a passo mesmo, mas o meu farol é a verdade. O meu farol é a transparência. Mesmo que eu não seja 100% verdadeira e transparente agora, essa é a minha meta, né? Assim, eu sei que isso é o melhor para mim.
não é para os outros. Mais uma vez, né? Isso só beneficia a minha própria caminhada e a minha própria relação com o meu coração, comigo, né? Então, assim, é um grande alívio não ter o que esconder. Muito É muito bom. bom. Então, nessa pauta da honestidade, não é? E da abertura, não é? É aquilo que se propõe, não é? Para além destas lives, onde a gente traz realmente temas que buscam fazer um pouquinho de luz no caminho de cada um, não é? Porque mesmo eu próprio, não é? Sempre que venho aqui, trago eh, tantas relíquias para casa, não é? Ou seja, tantos entendimentos que a gente acaba por discutir aqui e que enaltecem realmente o nosso espírito e nos trazem mais consciência para o dia a dia. Fica realmente o convite para que no dia 20 de agosto, que vai ser um domingo, lá em São Paulo, capital, a gente se possa encontrar para fazer várias práticas para nessa abertura, nessa sinceridade, trazer o sagrado, trazer aquilo que é mais presente, não é? Presente em termos de presença, para as nossas vidas, para que a gente possa aprofundar os temas do equilíbrio do masculino e do feminino e nos ajudar realmente a trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia e para as nossas relações, para que elas sejam mais plenas, através do autoconhecimento. Não é? Então, o link na bio já dá acesso a você se inscrever. Se você quiser poupar 10% no ingresso, pode fazer um Pix e perceber que o primeiro lote vira agora no primeiro dia de agosto. Então, até lá você pode usufruir do primeiro lote, a partir daí vai ter o segundo lote. E do mais, a gente vê-se para a semana, não é? Isso. Não, e você sabe, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente desde o início da live, que travou aqui os comentários para mim. Então, assim, eu não consegui ler os comentários, eu vi que você estava respondendo, alguém perguntou sobre o nome do livro, mas travou aqui desde o início. Eu falei, tudo bem, é isso. E obrigada, Pedro, todos que estão aqui com a gente. Mais uma vez, uma delícia encontrar e falar sobre isso e relaxar também nesse tempo, que eu acho que é o que a gente precisa viver, né? É abrir o coração, a mente para enxergar uma nova possibilidade mesmo de nos relacionarmos. Muito bom. Obrigada. Boa semana. Obrigado, eu também. Beijos e abraços, uma ótima noite e uma ótima lua nova, que a gente possa abrir aí os caminhos para essa materialização, tudo aquilo que a gente procura na vida, com mais consciência, amor, paz e harmonia. Amém. Arro. Arro. Beijos e abraços. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.